Sabe aquela sensação de que o tempo anda meio maluco? Um dia, um calor de rachar, no outro, uma tempestade que parece que vai levar tudo. Pois é, existe uma ciência que ajuda a gente a entender isso e o nome dela é climatologia. Ela basicamente decodifica as regras do jogo do calor, do frio, da chuva e do vento, que no fim das contas moldam o mundo em que a gente vive. Então vamos lá entender a diferença fundamental entre o tempo de hoje e o clima de uma vida inteira. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? Parece que, cada vez mais, a gente liga a TV e vê notícias de eventos extremos. Ondas de calor absurdas, chuvas torrenciais, secas que não acabam mais. O primeiro passo para a gente começar a desembolar essa história é entender a diferença crucial entre tempo e clima. E aqui está o pulo do gato. Pensa assim, o tempo é o humor da atmosfera. Hoje ela acordou de bom humor, com sol. Amanhã, sei lá, pode estar meio para baixo, chuvosa. É o agora, o momento. Já o clima? Ah, o clima é a personalidade. É o padrão que se repete ao longo de décadas. Entender isso é a chave de tudo. É por isso que um dia frio não quer dizer nada sobre a tendência geral de aquecimento do planeta. É só um dia de mau humor, não uma mudança de personalidade, entende? Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso então. O que exatamente define o clima de um lugar? Não é só uma impressão, tipo, lá é quente. É uma medida científica com regras bem claras. E por que 30 anos? Parece um número meio aleatório, né? Mas não é. A Organização Meteorológica Mundial definiu esse período como o mínimo para a gente ter uma base de dados realmente sólida. Com 30 anos de informação, a gente consegue filtrar os pontos fora da curva, tipo aquele ano que choveu demais ou aquele inverno que foi super tranquilo, e aí sim enxergar o padrão de verdade, a tal personalidade do clima daquele lugar. Certo. E para descrever esse padrão de 30 anos, os climatologistas usam algumas variáveis-chave. Dá para pensar nelas como os ingredientes básicos que, quando a gente combina, criam a receita do clima de cada cantinho do planeta. O primeiro ingrediente, é claro, é a temperatura. Ela mede a energia que tem no ar, e essa energia vem quase toda do Sol. Mas o interessante é que não é tão simples assim. A forma como o nosso planeta absorve e distribui essa energia é que começa a criar toda a diversidade de climas que a gente vê por aí. Depois vem a pressão atmosférica. Parece uma coisa super abstrata, mas é literalmente o peso da coluna de ar que está sobre a nossa cabeça. E o mais legal é a consequência direta disso. Quando a pressão num lugar é diferente da de outro, o ar se move da área de alta pressão para de baixa. E esse movimento a gente chama de vento. Simples assim. E para fechar os ingredientes, tudo que tem a ver com água. Umidade é o vapor d'água invisível que está no ar. Quando a atmosfera fica cheia, saturada e não aguenta mais segurar esse vapor, ele se condensa e cai de volta para a gente, seja como chuva, neve ou até granizo. É a precipitação. Beleza, já temos os ingredientes na mesa. Mas o que decide a quantidade de cada um deles em diferentes partes do mundo? Bom, aí entram em cena os fatores geográficos, as grandes forças que meio que regem essa orquestra toda que é o clima. E um dos fatores mais poderosos é a altitude. Olha só que dado interessante. A cada 100 metros que a gente sobe, a temperatura tende a cair mais ou menos 0,6 graus Celsius. É exatamente por isso que o topo de uma montanha muito alta pode ter neve o ano todo, mesmo estando numa região tropical. Aliás, as montanhas são verdadeiras fábricas de clima. Elas criam um fenômeno fascinante chamado efeito orográfico. Funciona assim, ó. O ar úmido vem do oceano, dá de cara com a montanha e é obrigado a subir. Lá em cima, ele esfria e despenca toda a água que carregava em forma de chuva. E do outro lado, o ar passa sequinho, criando o que a gente chama de sombra de chuva, que muitas vezes vira uma área desértica. Mas é claro que não é só isso. Existem outros fatores super importantes. A latitude, por exemplo, que é a distância do Equador, define o quão forte o sol bate. Estar perto do mar ajuda a amenizar as temperaturas. As correntes oceânicas funcionam como rios gigantes de água quente ou fria que mudam o clima da costa. E até as florestas influenciam a umidade e a temperatura de uma região. Então, quando a gente junta todos esses elementos e fatores, o que a gente tem é um mosaico incrível de climas diferentes pelo planeta. E para conseguir organizar toda essa diversidade, os cientistas criaram sistemas de classificação. E o sistema mais famoso por organizar esse quebra-cabeça é o de Köppen. Pensa nele como se fossem 5 grandes gavetas para classificar os climas do mundo, usando principalmente temperatura e chuva. A gaveta A é dos tropicais, a B dos secos,
A C, dos temperados, com aquelas estações do ano bem definidas. A D é dos continentais, que tem invernos bem rigorosos. E a I, dos polares, os mais frios de todos. Essa classificação global é ótima para a gente ter uma visão geral, mas a mágica do clima mesmo acontece na escala regional, na interação dos grandes blocos de ar. Para ver isso na prática, vamos dar uma olhada no caso do Brasil. O clima do Brasil é um verdadeiro campo de batalha de massas de ar. Tem as massas quentes e úmidas que vêm da Amazônia e do Atlântico, tem uma quente e seca que vem do continente e tem, claro, a famosa massa polar atlântica, fria e úmida, que é responsável por aquelas frentes frias que chegam com tudo no sul e sudeste. E a briga entre elas que define se vai chover ou fazer sol em cada parte do país. E tudo isso nos traz de volta para o agora. Entender essa máquina complexa que é o clima nunca foi tão importante. A climatologia deixou de ser só uma ciência que descreve as coisas e virou uma ferramenta essencial para o nosso futuro. Essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. Estudar o clima não é só estudar a atmosfera, é entender a base da vida na Terra. Onde vai ter água, que tipo de planta vai crescer, onde as civilizações podem se desenvolver, tudo, absolutamente tudo, está amarrado ao clima. Hoje, o grande foco da climatologia é decifrar as mudanças que estão acontecendo. É por meio dela que a gente consegue criar modelos para prever os impactos do aumento dos gases de efeito estufa e, principalmente, entender por que aqueles eventos extremos estão ficando cada vez mais fortes e mais comuns. Portanto, o ponto central é este. A climatologia se tornou estratégica. Ela nos dá o conhecimento necessário para a gente planejar cidades mais seguras, para proteger nossa agricultura, para cuidar melhor da nossa água e, no geral, para a gente se preparar para os desafios de um planeta que está, sim, em plena transformação. E com isso, a gente termina com uma provocação para todo mundo pensar. Agora que a gente entendeu um pouco melhor os elementos, os fatores e toda essa dança complexa do nosso sistema climático, a pergunta que fica é: qual é o nosso papel dentro disso tudo? Como nos encaixamos nessa equação para ajudar a proteger esse equilíbrio tão delicado? A ciência nos deu um mapa. O caminho que a gente vai seguir? Bom, essa é uma decisão que teremos que tomar em conjunto.